Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Resenha Teológica e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse livro aqui. Nós vamos falar sobre temas judaicos no Novo Testamento. O Povo de Israel Vive, escrito aí por Paul Morris, lançado pela editora PES. Esse livro do Paul Morris tem uma proposta interessante porque o autor ele quer trazer à discussão a visão bíblica que nós cristãos devemos ter então em relação ao povo de Israel na Nova Aliança, no período do Novo Testamento para cá. E ele parte então da ideia de que, segundo o texto do Novo Testamento, existe sim ainda uma aliança de Deus com o povo de Israel. Existe sim algo de Deus com esse povo e que esse algo de Deus que existe com o povo de Israel, obviamente, ele tem que obrigatoriamente passar por Jesus Cristo. E aí ele quer incentivar então aos cristãos que proclamem o evangelho aos judeus, falem de Jesus sobre os judeus, demonstra aí aos judeus que Jesus é o cumprimento das profecias, mas ele vai então mostrar as dificuldades, os caminhos que nós devemos traçar para chegar nesse objetivo. E ele já começa traçando essas dificuldades desde o período de Jesus, na realidade, desde antes de Jesus, quando ele vai falar do endurecimento do coração do povo de Israel, da rebeldia do povo de Israel em relação à mensagem que os profetas traziam, até mesmo então, chegando no Senhor Jesus, a rejeição ao Senhor Jesus, as palavras do Senhor Jesus, ao Senhor Jesus como Messias, e isso passando pelo período dos apóstolos e chegando até hoje, como prova o fato de termos aí então diversos judeus que ainda não reconheceram o Senhor Jesus. O livro é dividido em 4 partes. A primeira parte ele vai trazer aqui como título Privilégios e promessas. E aqui ele vai mostrar então que o nosso Senhor, o Senhor Deus, ele é o Deus de Israel, vai falar sobre as promessas que Deus faz a Abraão, os desdobramentos dessa promessa para Israel enquanto povo, e vai mostrar que no Novo Testamento, após a vinda de Jesus, então, Israel não deixa de ser o povo de Deus, num certo sentido. As promessas que foram feitas a Israel, elas não são quebradas, elas são sim cumpridas em Jesus Cristo e elas devem passar sim por Jesus Cristo. Deve haver então esse reconhecimento dos judeus, mas ele mostra que sim, o povo de Israel é o povo de Deus. E aí sim, ele faz logo uma defesa, porque quando se fala de povo de Israel sendo o povo de Deus, automaticamente as pessoas imaginam assim, isso é uma visão dispensacionalista, pré-milenista. E ele vai mostrar que não. Ele vai mostrar que isso é simplesmente uma constatação do que o texto bíblico está dizendo, pelo fato até mesmo do próprio autor não ser dispensacionalista. Ele vai mostrar então isso passando pelo Novo Testamento e vai trabalhar alguns textos. Então, por exemplo, ele vai trabalhar aqui a seguinte questão, página 21. No início de Romanos 11, ao descrever a relação dos judeus com o Senhor na era do Novo Testamento, o apóstolo Paulo os chama seu povo. Deus ainda está comprometido com eles, pronto para abençoá-los, e eles ainda têm obrigação para com ele. Pode parecer estranho para nós, em especial para quem tem a mente criteriosa, mas isso significa que há 2 grupos no mundo hoje chamados povo de Deus: os judeus e a igreja. É claro que a natureza de seus relacionamentos de aliança é diferente, mas ambos estão em um relacionamento de um tipo ou de outro. Isso é muito claro. Se pararmos para pensar sobre isso, concluiremos sua inevitabilidade por causa da natureza do evangelho. Ele é o cumprimento das promessas feitas por Deus a Israel como seu povo. Enquanto Deus salvar judeus e gentios, o que sabemos que ocorrerá até o fim do mundo, o evangelho para Israel é uma promessa cumprida. Ele permanece seu povo da promessa e ele continua a salvar alguns. No entanto, é claro, os judeus e os gentios que creem nele, veja, isso é importante, se tornam parte de um novo corpo, a Igreja de Jesus Cristo, o povo da aliança de Deus.
Não há um caminho separado para os judeus, nenhum plano diferente. O objetivo é fazer parte do corpo do Messias e aguardar sua segunda vinda em glória. O destino final é o mesmo, mas o ponto de partida é diferente. O que para o povo judeu significa arrepender-se e crer que as promessas feitas a eles por Deus foram cumpridas em Jesus. Então veja, ele não está mostrando que existe uma forma diferente de Deus salvar os judeus. Não, mas ele está mostrando que de um ponto de partida existe uma aliança já há muito tempo com esse povo, que o cumprimento dela é em Jesus, e para que ela se cumpra, então ela deve passar por Jesus, obviamente. E lá na página 27, ele vai trabalhar aqui também com a questão da teologia da substituição. Ele vai mostrar aqui esse conceito, né? A ideia da teologia da substituição é aquela ideia de que a igreja substitui plenamente Israel, de que a igreja, então, é o novo Israel de Deus. E aí ele vai discutir aqui essas questões, vai mostrar como que as pessoas proponentes dessa posição a defendem, como que os outros que não são proponentes respondem e tal. É bem interessante a discussão que ele traz aqui. Capítulo 4, o capítulo denominado a Oliveira, ele vai trabalhar aquela ideia de Paulo, então, de que os gentios são enxertados na oliveira, e enquanto o apóstolo Paulo ali está trabalhando com a ideia de que então os gentios não podem ser arrogantes, né, em relação aos judeus, porque se os judeus que eram ramos naturais foram cortados, quanto mais os gentios, né, que são enxertados nessa oliveira. E ele vai mostrar que a ideia de Paulo ali é exatamente combater qualquer arrogância, qualquer orgulho de um contra o outro, porque ele está dizendo que todos são pecadores, né? E eu achei interessante aqui na conclusão desse capítulo, porque ele vai dizer o seguinte, olha, existe apenas uma árvore. Ao longo da história só houve um povo de Deus. Deus não começou com um grupo, rejeitou e reiniciou outro. As diferenças externas de seu povo através da história da redenção decorrem do fato de ter ele governado por meio de administrações ou alianças diferentes. A administração final antes da glória nos céus é a nova aliança do Messias. A nova aliança não representa a rejeição de tudo que a precedeu ou um começo totalmente novo, por assim dizer. Não é uma entidade gentílica, como se Deus tivesse decidido virar as costas para Israel. É o cumprimento de tudo que a precedeu. Eis a teologia do cumprimento. Ou, se quisermos levar em conta a terminologia da oliveira, é a teologia do enxerto. Deus não se desenraiza e se muda. Existe continuidade em todos os seus propósitos. Então percebe, ele está trabalhando com essa ideia então de que não existe uma troca, né? Existe sim uma conclusão onde esses dois povos que partem de pontos diferentes, eles acabam convergindo e chegando num mesmo alvo, que no caso é o Senhor Jesus, mas o ponto de partida sim é diferente. Na segunda parte do livro, ele vai trabalhar aqui umas coisas que eu achei interessante, uma abordagem que eu achei interessante, que é mostrar o seguinte: sempre houve oposição dos judeus, do judaísmo, vamos pensar assim, ao evangelho. E ele vai mostrar que essa oposição, ela começa desde os tempos do Senhor Jesus. Fato é que, como os evangelhos retratam, né, Jesus sofreu oposição constante e foi morto, inclusive, no ápice aí dessa oposição judaica ali. E aí ele vai mostrar os motivos aqui dessa oposição, baseados aí no texto bíblico, né? Ele vai mostrar que, na medida com que aqueles fariseus, doutores da lei, vão ficando sem argumentos para com aquilo que Jesus está fazendo, eles começam então a acusar Jesus de agir pelo espírito de Beelzebul, acusar Jesus de blasfêmia e tudo mais. E aí tem um ponto aqui na página 137 que ele diz assim, olha, a inveja de sua popularidade, ou seja, da popularidade de Jesus, né, com o povo, estava escondida em toda essa oposição. Inveja que o líder romano, Pilatos, pôde reconhecer. E aqui ele vai citar Mateus 27,18, quando o texto diz: porque sabia que o haviam entregado por inveja. Aí ele segue dizendo: a tradição judaica ortodoxa ainda hoje considera Jesus sobre a mesma luz. Ele é visto como um enganador e blasfemo, merecedor do mais baixo inferno. Então ele vai mostrando o quê? A ideia dele aqui é o quê? É mostrar que na exposição do evangelho para os judeus
deve-se ter essa realidade, então, de que existe essa oposição até hoje, deve-se arrumar uma forma de quebrar isso. E aí, assim, mais pro final, né, ele vai ter um capítulo aqui que eu achei interessante, onde ele vai discutir o seguinte, sobre a questão do retorno do povo judeu à terra de Israel, que vai acontecer ali a partir de 1948, com a criação do Estado de Israel. Ele vai discutir se esse retorno é ou não cumprimento de profecias bíblicas, se isso tem algo a ver com a questão bíblica, e vai passar aqui algumas ideias, né, de como nós cristãos devemos nos portar em relação a isso, essa questão do sionismo, né, se devemos apoiar ou não, como devemos apoiar, vai chamar a atenção para possíveis, segundo a ótica dele, que excessos de ambos os lados ali no conflito, né, entre palestinos e israelenses e tudo mais, mas ele vai discutir essa questão. Enfim, gente, é um livro, assim, excelente, eu gostei muito da abordagem, não significa que você vai concordar com toda a posição do autor, dado aí a complexidade desses assuntos e dado aí as inúmeras visões que se tem, né? E quando se fala aí de judaísmo, principalmente desse conflito mais recente, a gente sabe que entra muita paixão envolvida, mas é um livro que ajuda assim a pensar a evangelização, a pensar a abordagem, a pensar a apresentação do Evangelho do Senhor Jesus para o povo judeu e tudo que está envolvido, e a pensar então nesse Israel recente e se isso tem ou não a ver com questões bíblicas, com promessas bíblicas. É um livro que te faz pensar, é um livro que te faz refletir. Tá aí, olha, temas judaicos no Novo Testamento. O povo de Israel vive. Paul Morris, lançado pela editora PES. Como sempre, vou deixar o link na descrição desse vídeo. Você comprando pelo link aqui na descrição, você contribui com o nosso canal. E aquelas questões de sempre, não se esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo, inscrever-se aí nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, você sempre encontra a gente sempre tem publicado coisas bacanas aí para vocês, tá bom? Tchau, até os próximos vídeos deste canal.